Olá, turma, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quarta aula de análise combinatória e já estudamos sobre princípio fundamental da contagem, permutação, fatorial e permutação com repetição. Vamos estudar arranjo simples, só que antes vamos fazer um exercício para revisão. Determine quantos e quais são os anagramas da palavra mesa. Então, a palavra mesa é formada por 4 letras ou 4 elementos. Então, vamos ter os 4 elementos, sendo que para a primeira posição vamos ter 4 possibilidades e para a segunda posição vamos ter 3 possibilidades e para a terceira posição vamos ter 2 possibilidades e para a quarta posição vamos ter uma possibilidade. Portanto, vamos ter a permutação dos 4 elementos, que é igual a 4 fatorial, que vai ser igual à multiplicação desse número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. Então temos 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 anagramas. Vamos ver quais são esses anagramas. Então temos as letras da palavra mesa com as cores distintas e os 24 anagramas. Vamos para o próximo exemplo. Considerando as letras da palavra mesa, determine quantos e quais agrupamentos ordenados de duas letras distintas é possível formar com elas. Então aqui temos uma condição. Ele está pedindo duas letras distintas. Portanto, vamos ter as 4 letras ou os 4 elementos, que vai ser n igual a 4. Ele está querendo somente 2 elementos ou 2 posições. Sendo que para a primeira posição vamos ter 4 possibilidades e para a segunda posição vamos ter 3 possibilidades. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 4 vezes 3, que vai ser 12 agrupamentos. Vamos ver quais são os agrupamentos ordenados de duas letras distintas. Então temos a palavra mesa, na quais as letras estão com cores distintas. E temos um agrupamento. Podemos unir a letra M com a letra E, a letra M com a letra S, a letra M com a letra A. E o outro agrupamento, a letra E com a letra M, a letra E com a letra S e a letra E com a letra A. E o outro agrupamento, a letra S com a letra M, a letra S com a letra E e a letra S com a letra A. E o outro agrupamento, a letra A com a letra M, a letra A com a letra E e a letra A com a letra S. Portanto, temos 1, 2, 3, 6, 9 e 12 agrupamentos no total. Portanto, quando temos uma combinação na qual a permutação está limitada ao número de posições ou etapas que chamamos de P, sendo P maior ou igual a 1 e menor ou igual a N, onde o N é o número de elementos totais, nós chamamos de arranjo simples. Portanto, quando temos a sequência dos arranjos limitados, que é o arranjo simples, podemos escrever na forma arranjo de n elementos tomados P a P. Ou podemos escrever assim também, que é o arranjo de n elementos tomados P a P. Que para esse exemplo vai ficar arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Ou podemos escrever como arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. E para esse exemplo, podemos considerar também que o arranjo das 4 letras da palavra mesa, tomados 2 a 2, são os pares ordenados x e y formados pelas letras distintas da palavra mesa. Vamos para o próximo exemplo. Cálculo do arranjo de n elementos distintos tomados P a P, sendo P maior ou igual a 1 e menor ou igual a n. Portanto, vamos ter os n elementos
Como exemplo, temos os elementos A, B, C, D, E. Vamos ter um total de 5 elementos. Portanto, o arranjo é escrito na forma arranjo de n elementos tomados P a P ou arranjo de n elementos tomados P a P. Para esse exemplo de 5 elementos, vamos calcular o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4 e o arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5. Para o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, vamos ter duas posições, ou dois elementos. Sendo que para a primeira posição, o primeiro elemento, vamos ter 5 possibilidades e para a segunda posição, ou segundo elemento, vamos ter 4 possibilidades. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 5 vezes 4, vamos ter 20 agrupamentos. E para o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, vamos ter as 3 posições, os 3 elementos, sendo que para a primeira posição vamos ter 5 possibilidades, e para a segunda posição vamos ter 4 possibilidades, e para a terceira posição vamos ter 3 possibilidades. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60 agrupamentos. E para o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4, vamos ter os 4 elementos ou as 4 posições, sendo que para a primeira posição vamos ter 5 possibilidades e para a segunda posição vamos ter 4 possibilidades e para a terceira posição vamos ter 3 possibilidades e para a quarta posição vamos ter 2 possibilidades. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 5 vezes 4, que é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, 120 agrupamento. E para o arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, vamos ter os 5 elementos ou as 5 posições. Portanto, vamos ter para a primeira posição, o primeiro elemento, 5 possibilidades, e para a segunda posição, ou segundo elemento, vamos ter 4 possibilidades, e para a terceira posição vamos ter 3 possibilidades, e para a quarta posição vamos ter 2 possibilidades, e para a quinta posição vamos ter uma possibilidade. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 5 vezes 4, que é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120 agrupamentos. Vamos analisar a relação que existe entre o número de possibilidades da última posição com o número de posições ou etapas da sequência do arranjo. E para o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, podemos escrever 5 menos 2 mais 1. 5 menos 2 vai ser 3, 3 com mais 1 vai ser 4. Vamos analisar a relação que existe entre o número de possibilidades da última posição com o número de posições ou etapas da sequência do arranjo. Portanto, para o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, podemos escrever 5 menos 3 mais 1. Então, vamos ter 5 menos 3 vai ser 2. 2 mais 1, 3. E para o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4, vamos ver a relação que existe entre o número de possibilidades da última posição com o número de posições ou etapas da sequência do arranjo. Então, para esse caso, o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4, vamos escrever 5 menos 4 mais 1. 5 menos 4 vai ser 1, 1 mais 1 vai ser 2. E para o arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, vamos analisar a relação que existe entre o número de possibilidades da última posição com o número de posições ou etapas da sequência do arranjo. Então, podemos escrever 5 menos 5 mais 1. 5 menos 5 é 0, 0 mais 1 vai ser 1. Portanto, para o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, podemos escrever na forma: temos n elementos para a primeira posição e n menos p mais 1 elemento para a última posição. Para o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, podemos escrever na forma: temos n elementos para a primeira posição, n menos 1 elementos para a segunda posição
e n menos p mais 1 elementos para a última posição. E para o arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4, podemos escrever na forma. Temos n elementos para a primeira posição, n menos 1 elementos para a segunda posição, n menos 2 elementos para a terceira posição e n menos p mais 1 elementos para a última posição. E para o arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, podemos escrever na forma. Temos n elementos para a primeira posição, n menos 1 elementos para a segunda posição, n menos 2 elementos para a terceira posição e n menos 3 elementos para a quarta posição e n menos p mais 1 elementos para a última posição. Portanto, determinamos a fórmula para o arranjo simples, que vai ser arranjo de n elementos tomados P a P. Vamos ter n elementos para a primeira posição, n menos 1 elementos para a segunda posição, n menos 2 elementos para a terceira, até o penésimo elemento. Essa fórmula para o arranjo simples podemos escrever de outra maneira também. Para isso, vamos multiplicar essa fórmula por n menos p fatorial dividido por n menos p fatorial. Sendo que essa multiplicação não vai afetar nada a estrutura da fórmula, porque n menos p fatorial dividido por n menos p fatorial vai ser igual a 1. Portanto, multiplicar essa fórmula por 1 não vai afetar em nada essa estrutura. Então, podemos escrever, temos n que multiplica a segunda posição, a terceira até a penúltima posição, multiplicando por n menos p fatorial, dividido por n menos p fatorial. Vamos desenvolver n menos p fatorial. Lembrando que a fatorial de um número é a multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar no número 1. Então temos n menos p fatorial, vai ser a multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Vamos substituir n menos p fatorial. Podemos observar que o numerador dessa fração ele nada mais é do que n fatorial. Portanto, vai ficar n fatorial dividido por n menos p fatorial, que é a segunda fórmula para o arranjo simples, que vai ficar arranjo de n elementos tomados P a P, podemos escrever como n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então temos, para o arranjo simples, temos a primeira fórmula, que é o arranjo de n elementos tomados P a P, que é a fatorial do elemento n até o pésimo elemento. Ou podemos utilizar a fórmula de arranjo de n elementos tomados P a P, que vai ser igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Vamos resolver alguns exercícios. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Portanto, podemos escrever, temos n, que é o número de elementos, que é 5 elementos, e aplicando a primeira fórmula, vamos escrever arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Portanto, vamos ter os 3 elementos, ou as 3 posições, sendo que para a primeira posição vamos ter 5 possibilidades, e para a segunda posição vamos ter 4 possibilidades, e para a terceira posição vamos ter 3 possibilidades. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 5 que multiplica o 4, que multiplica o 3. Aqui vai ser 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, ou 60 maneiras. Vamos resolver aplicando a segunda fórmula, que é arranjo de n elementos tomados P a P, que vai ser igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, vamos ter arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, que vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Portanto, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 vai ser 2 fatorial. Então, vamos ter 5 que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2 fatorial, dividido por
2 fatorial. 2 fatorial dividido por 2 fatorial vai ser igual a 1. Então, vamos ter 5 vezes 4, que vai ser 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 1, 60, que é 60 maneiras. Vamos para o próximo exemplo. Uma sala possui 6 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Portanto, temos um evento distribuído em 2 etapas. Então, podemos escrever que a primeira etapa é entrar na sala. E a segunda etapa é sair da sala. Portanto, vamos ter um arranjo. Temos o desenho das 6 portas e temos as 2 etapas. Portanto, vamos ter um arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, que vai ser 2 posições. Então, podemos escrever a primeira posição e a segunda posição. Sendo que para a primeira posição, vamos ter as 6 possibilidades diferentes. Podemos escolher uma porta para entrar. Então, vamos ter as 6 possibilidades. E para a segunda posição, vamos ter 5 possibilidades para sair. Então, vamos ter 5 possibilidades. E aplicando o princípio fundamental da contagem, vamos ter 6 vezes 5. Vamos ter 30 maneiras. Vamos resolver aplicando a segunda fórmula. Então, vamos ter o arranjo de n elementos tomados P a P, que vai ser n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, vamos ter o arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, que vai ser 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, que vai ser 6 fatorial dividido por 6 menos 2, 4. 4 fatorial, que vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai ser igual a 1. Então, podemos cancelar, que vai ser o número 1. Então, vamos ter 6 vezes 5, que vai ser 30. 30 vezes 1 vai ser igual a 30. Então, vamos ter 30 maneiras também. Espero que vocês tenham entendido e agradeço a participação.